Os desafios da Secretaria de Educação do Estado, o seu mandato de deputado estadual, as articulações do Republicanos para as eleições do próximo ano. O Poder em Debate recebe o secretário de Educação, Wilson Filho. É o nosso entrevistado. O Poder em Debate já está no ar. Secretário Wilson Filho, primeiro agradecer a sua disposição para a gente bater esse papo aqui, falar um pouquinho de política, da Secretaria. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Vitor. Um prazer imenso estar aqui, receber seu convite, falar para a sua audiência extremamente qualificada, falar sobre a Paraíba, falar sobre a educação, falar sobre essa nova paixão, né, que eu estou tendo. Uma coisa extremamente complexa e apaixonante, que é trabalhar na educação. Então estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. Um ano de secretaria, uma pergunta direta. É mais fácil tocar o mandato, lidar com as demandas dos municípios, dos prefeitos, ou tocar uma super secretaria como é a Secretaria da Educação do Estado? Olha, não tem comparação. Não tem comparação. Eu trabalhava muito como deputado estadual, muito. Eu visitava muito as minhas cidades. Estou licenciado, mas fazendo em termos de comparação, na secretaria tem que trabalhar 10 vezes mais. Então você trabalhar muito mais do que um momento que você já trabalhava bastante. É um momento, assim, é uma honra da minha vida na política, é essa. É o governador João Azevedo ter feito esse convite, Vitor, para que eu pudesse assumir a secretaria, mas é também a missão mais desafiadora, mais complexa que eu já assumi. É apaixonante, por isso que a gente não trabalha só dias de semana, final de semana também trabalha. Não trabalha só no expediente, trabalha até altas horas. Ontem eu saí da secretaria, era 9h30 da noite e eu achei cedo, porque já passei lá na secretaria até 2 da manhã, 3 da manhã. Reunião com outras pessoas, não é sozinho não, é trabalhando com outras pessoas. Então é bem complexo, mas eu acho que a gente tem um time bom. A Secretaria de Educação hoje tem um time muito competente, qualificado, preparado para as missões e metas que nós colocamos. E como eu disse, eu digo isso muito na minha equipe. Nós atuamos muito com planejamento. Eu sei o que eu vou fazer amanhã na secretaria, eu sei o que eu vou fazer daqui a um mês, daqui a 3 meses, eu sei o resultado que eu busco, os resultados que nós buscamos ao final do ano, as metas, os objetivos, eu sei o que eu vou fazer no começo do ano que vem. Tudo isso se chama planejamento. E com planejamento, vontade e energia para colocar em prática o que se planeja e o investimento certo, não tem como o resultado não aparecer. Por isso que os resultados da educação estão aparecendo. A gente está vendo aí uma série de programas, o programa de protagonista, que tem uma bolsa para aquele aluno que se inscreve e faz... É o Primeira Chance esse. Primeira Chance. O Conexão Mundo, que foi lançado essa semana também, está mandando, o senhor disse, 400 jovens para fora? 400 jovens, o maior programa de intercâmbio estudantil do Brasil. Aí você tem outros desafios. No entanto, quando a gente vê a crítica, sempre está relacionada a estrutura das escolas, a infraestrutura das escolas, é a falta de ar-condicionado porque está muito quente, é a merenda que não está do gosto dos alunos. Essa parte estrutural, você já conseguiu planejar? Dá para a gente ter aí um cronograma de escolas reformadas, a implantação de ar-condicionado nas escolas, por exemplo? Olha, Vitor, nós temos hoje na Paraíba, diretamente pela secretaria ou em parceria com a Suplan, que é o órgão do Estado que realiza obras na educação, nós temos cerca de 80 obras em andamento, mais 100 obras de manutenção autorizadas para serem feitas durante o ano, mais 93 obras anunciadas pelo governador que já estão sendo licitadas. Nós temos um número imenso de obras acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, nós estamos climatizando uma escola a cada 3 dias. O mundo está mais quente, a Paraíba não está fora do mundo, ela está mais quente, mas a Paraíba tem enfrentado esses desafios do tempo, do momento, de uma forma muito interessante. O que a Paraíba tem feito, Vitor, a gente nunca ouviu falar nisso na Paraíba. Por exemplo, tem orçamento democrático essa semana. Nós temos 3 escolas sendo inauguradas essa semana.
Semana passada teve orçamento democrático em Souza e Cajazeiras. A agenda do governador foi repleta de inaugurações, visitas e novos anúncios de educação, de escola, de creche, de parcerias com o município, de escolas estaduais. Então é muita coisa acontecendo. Jamais a Paraíba viveu momentos onde o investimento da educação foi tão grande como esse. Nós temos na gestão de João Azevedo a gestão que mais construiu escolas, que mais reformou escolas, que mais construiu creches, que mais construiu ginásios, que mais climatizou salas de aula com ar-condicionado, não é com ventilador não, é com ar-condicionado. No ponto do ar-condicionado, dá para a gente ter uma meta de 100% das escolas do estado climatizadas? E uma dúvida, colocar ar-condicionado não é simplesmente chegar na escola e instalar o ar-condicionado. A rede não vai suportar. Como é que a secretaria lida com isso? Nós temos várias frentes agindo para climatização, por exemplo. Eu tenho um grupo de trabalho só para tratar de climatização. Sim. A organização da secretaria é muito bem feita nesse aspecto. Então lá nós temos as pessoas que cuidam das obras, que são aquelas que fazem a adequação de instalação elétrica. Nós temos escolas de 100 anos, 80 anos, 70 anos. Então, são escolas antigas. Imagine na sua casa, você colocar um ar-condicionado, ou 2 ou 3, a sua conta de energia já dispara. Isso quer dizer que está puxando mais energia. E talvez a rede não comporte, né? Exatamente. Numa escola dessa, eu me surpreendi quando eu assumi a secretaria, porque eu fiz a primeira compra de ar-condicionados. Foram 6.000 máquinas. Eu disse, agora eu já vou conseguir fazer muita coisa. Quantas escolas eu consigo agir com essas 6.000 máquinas? 120 escolas. Mas peraí, eu tenho 600. Então, quer dizer, há pouca gente sabe, mas a média de ar-condicionados por escola são de 40 aparelhos por escola. Imagine como é sugar essa energia. Eu não estou falando de conta de energia, não. Conta de energia é paga. Eu estou falando da instalação elétrica que muitas vezes não suporta. Então, nesse grupo de trabalho, a gente tem a turma que visita as escolas, a turma que faz os projetos elétricos, a turma que faz a obra, nós temos a turma que cuida do almoxarifado para controlar a quantidade de ar-condicionados, a turma que compra os aparelhos, a turma que faz as subestações e a turma que trata com a Energisa. Porque eu tinha, até pouco tempo atrás, eu tive que ir pessoalmente falar com o presidente da Energisa, 40 escolas prontas para serem prontas para ligar o ar-condicionado, mas a energia não chegava. Fazer melhoramento de rede. E depois ter manutenção das escolas também. Exatamente. Né? Porque se a gente tem um ar-condicionado em casa, a cada 6 meses tem que fazer manutenção. Então não é algo simples. Mas a gente tem feito. Dá para pensar na rede 100%? Vitor, o anúncio já foi feito. Ah, foi feito? Até ano passado, dezembro, eu entrei em junho, a gente acelerou essa questão da climatização através da decisão do governador. Chegamos ao final do ano passado, em dezembro, com 152 escolas climatizadas. Nós ainda tínhamos 440 e tantas escolas a climatizar. O governador João Azevedo, em janeiro, anunciou que juntos climatizaríamos todas as escolas da Paraíba até o final de 2026. Então hoje nós já estamos climatizando, como eu coloquei, uma escola a cada 3 dias. Imagina isso. A cada 3 dias uma escola com 10 salas, com 15 salas, com 20 salas é climatizada. Então é uma roda que gira e todo dia a gente climatiza alguma coisa. Todo dia a gente está trabalhando esse assunto, para que ao final do ano que vem nós estejamos 100% climatizados. Acho até que antes, mas não posso me comprometer, até porque eu tenho hoje umas 200 escolas em processo de climatização hoje. Perfeito. É porque vai aparecendo as Deputado, obras, né? Como lidar com as terceirizadas? Esse é um problema recorrente, porque entra secretário, sai secretário, sempre tem uma crítica. O governo repassou, mas a terceirizada não pagou. E aí tem um delay, porque o governo paga dentro do mês, muitas vezes antecipa. E quem está na terceirizada vai para a regra do privado, que é o 5º dia útil, né? Isso. Então, como é que está essa relação da secretaria com as terceirizadas? Se o senhor conseguiu aí adequar, melhorar essa relação? Vitor, a relação com os profissionais que trabalham na educação é muito boa. Nós estamos trabalhando muito pela valorização dos profissionais. Esse começo de ano, a relação da secretaria, até para construir esse ano diferente, nós estamos vivendo o melhor ano, o melhor momento da educação. Então, para que nós vivenciássemos o melhor momento da educação, o ano precisava ser diferente, senão ele seria igual aos demais. Começamos com auxílio alimentação para os professores, pagamento
do piso salarial, o primeiro estado a anunciar o pagamento do piso nacional do magistério. Começamos com a implantação do PCCR para os professores. Começamos com formação continuada para os professores. Agora mesmo a gente lançou uma formação que era pedido dos professores. No primeiro dia deu 1.000 inscrições, 997 inscrições no primeiro dia, em 24 horas. Temos feito um trabalho muito bacana pedagogicamente com os professores. Da mesma forma, com o coordenador pedagógico, com o gestor escolar, com o coordenador financeiro e com os terceirizados. Não tem como ser diferente, porque o terceirizado, esse nome, parece que é distante, mas é a pessoa que ajuda a manter a escola limpa, é a pessoa que faz a merenda, é a pessoa que cuida da portaria, é o inspetor escolar. São esses profissionais que, pelo histórico do Estado e de outros estados, acabaram por serem colocados na função de terceirizados. O que é terceirizado? É que o Estado não contrata diretamente essa pessoa. O Estado faz um processo licitatório para escolha de uma empresa, aquela que dá o menor preço, e essa empresa contrata aqueles profissionais. E hoje, depois de alguns anos batalhando por isso e sob determinação do próprio governador João Azevedo, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Administração concluíram a licitação. É uma licitação grande, são muitos funcionários, então ela é bem complexa, mas conseguimos concluir a licitação, venceu aquele de menor preço, a transição aconteceu e temos aí cerca de 6.000, 7.000 profissionais hoje em todas as escolas, atuando com respeito, com uniforme, com direito à cesta básica, com EPI, com salário em dia. É sim o quinto dia útil, porque essa é a regra da empresa particular, do mercado, do comércio, mas estamos conversando com as empresas para tentarmos antecipar para o dia 30, porque a Paraíba é conhecida como quem paga dentro do mês o seu funcionário, mas também a gente está tentando convencer as empresas a fazer dentro do mês também. Espero que a gente consiga. Ainda nesse tema de pessoal, a gente sempre ouve falar de falta de professores em algumas escolas. Se a gente imaginar um estado com 223 municípios, com professor de biologia, de física, de química, de são história, muitas disciplinas. Imagina, né? E aí você tem cidades muito pequenas, onde necessariamente você não vai ter todos esses profissionais, alguns têm que se deslocar. O governo anunciou um concurso, o concurso acontece já esse final de semana. E qual é a sua expectativa com relação à nomeação desses professores, principalmente para suprir carências que a gente sabe que existem em algumas cidades da Paraíba? Olha, Vitor, num ano diferente que nós montamos para a educação, não podia faltar o concurso público. Era um certame há muito tempo esperado. São quantas vagas? São 2.000 vagas. É um dos maiores concursos do Brasil atualmente. Para a educação, para a vaga de professor. Muito concorrido? Bem, 70.000 inscritos. Uma média de 35 pessoas por vaga, mas aí depende da gerência, depende da disciplina. Sim. Tudo isso mostra não apenas a necessidade de um concurso, mas é porque o Estado paga bem, Vitor. Sabe quanto é o salário inicial do professor desse concurso público? Quanto? R$7.000. 6.994, se eu não me engano. E ainda aí tem bolsa, tem... Não, salário inicial. Ele vai começar a sua vida no serviço público. E daí para frente vai ganhando os seus direitos em cima disso. Então, esse certame foi construído a várias mãos. O concurso é muito esperado. A prova acontecerá dia 13 de julho, domingo. Nós estamos muito esperançosos de que seja uma prova feita com muito respeito, com muita transparência, com a logística bem feita, porque a prova ela não vai ser feita só em um local ou só em uma cidade, ela vai ser feita nas cidades polos de todas as nossas gerências regionais, são 16 cidades pelo menos. A gente está esperando que vai ser um momento bom, exatamente para darmos boas-vindas ainda esse ano, no máximo... Nomeia esse ano? Pela programação sim, o resultado vai vir aí por volta de setembro. E aí, a partir de setembro, se não tiver nenhum questionamento jurídico, se tudo acontecer da forma correta... Os 2.000, secretário, os 2.000? Nós fizemos um concurso para aquilo que a gente quer nomear. Então vamos... Porque existe essa necessidade. Né? Porque existe essa necessidade. Nós temos hoje 16.000 professores. Os professores sabem do esforço que o Estado faz para valorizá-los, não só em salário, mas em tratamento, em respeito, em formação. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa, Vitor, isso acaba aumentando a concorrência também. Claro. A gente fez uma pesquisa e o principal item que machucava o professor
Não era o salário, não era a formação, era tempo. O professor queria tempo. Porque muitas vezes ele trabalhava pela manhã, ele trabalhava em outro emprego à tarde. Quando chegava à noite, ele não conseguia ter tempo para sua família, ter tempo para uma diversão, para se socializar, porque ele tinha que planejar a aula. O que é que o Estado fez? O Estado montou, nós montamos na Secretaria de Educação a aula pronta, os slides. 99% dos nossos professores receberam um computador do Estado. 99% das salas tem uma TV dessa aqui dentro da sala de aula. Então nós fizemos a aula com muita qualidade, os melhores professores se uniram para fazer aula de todas as disciplinas e nós demos essa aula para o professor. E o professor que tem tempo planeja a sua aula. O professor que está na correria recebe pronta uma aula para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo dia e tem tempo, passa a ter tempo de abraçar seu filho um pouquinho mais apertado e com mais intensidade. É uma boa iniciativa. Isso é bacana. E sem contar que você tem um padrão aí da aula, que é de Cachoeira dos Índios a João Pessoa, a disciplina, o conteúdo pedagógico. De qualidade. Aproveitar essa reta final da nossa conversa com o secretário Wilson Filho, vamos falar um pouquinho de política. O senhor é candidato à reeleição. Como é que está a montagem da sua reeleição para o cargo de deputado estadual? Vitor, esse é nosso planejamento, nosso projeto é disputar o mandato de deputado estadual quando a Justiça Eleitoral nos impor o prazo para decisão, que é ali por volta do começo de abril. Eu me afastarei da secretaria para colocar o meu nome mais uma vez para deputado. Na verdade, eu não tenho tido tempo para fazer muita política, porque a secretaria consome absurdamente o nosso tempo. É muita coisa que está acontecendo, como você colocou, é a Conexão Mundo, é a Primeira Chance, Passe Livre Estudantil. A Paraíba hoje tem o maior programa de transporte gratuito de estudantes do Brasil. A Paraíba recebeu o prêmio do Ministério da Educação, o estado que mais avançou em fluência leitora, o aluno aprendendo a ler e escrever na idade certa. Segundo melhor ensino médio do Brasil. Terceiro melhor ensino técnico do Brasil. Primeiro lugar em aprovados no Enem em 2024. Primeiro lugar do Brasil em aprovados no Enem, em quantidade de alunos aprovados. Então tudo isso, claro, não cai do céu, tem todo um planejamento, tem todo um trabalho, tem todo um esforço, mas espero que as pessoas estejam vendo esse trabalho aí, para quando eu colocar o meu nome, alguém lembrar de mim. Vamos agora para o Republicanos, o seu partido que tornou-se, nas últimas eleições, o partido com maior bancada na Assembleia, presidência da Assembleia, maior bancada na Câmara, presidente da Câmara dos Deputados é do seu partido. O Republicanos definiu que o nome da majoritária é Nabor Wanderley, isso foi definido pelo partido? Não. O que eu vi foram alguns nomes aparecendo, a disposição de Nabor de ser candidato, a disposição do presidente Adriano Galdino em ser candidato, a disposição de alguns outros em participarem desse debate e a vontade de todos os membros de participarem da decisão. Então o presidente Hugo Mota, que tem liderado o partido de uma forma muito transparente, muito correta, ele marcou e avisou à imprensa que a decisão só será tomada quando todo o partido se unir. Nós temos 9 deputados estaduais, a maior bancada da Assembleia, nós temos 3 deputados federais, a maior bancada da Câmara dos Deputados, nós temos o presidente da Assembleia, nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, nós temos o maior número de vereadores, nós temos mais de 50 prefeitos, é muita gente. Então, a base do Republicanos é muito forte. E não é um partido de uma pessoa só, é um partido que cresceu fazendo política com P maiúsculo, com respeito, com transparência e com construção e união. Então, a reunião será marcada, creio que nos próximos dias. Essa é uma decisão a ser anunciada pelo presidente do partido, Hugo Mota. Estarei na reunião, certamente serei convidado, estarei na reunião ao lado dos companheiros para a gente tomar essas decisões. O presidente Adriano Galdino tem cobrado publicamente, em todas as entrevistas, solidariedade do partido, dos membros do partido. Ele diz que o partido não tem dado sinais de que pode disputar majoritária para o governo. Qual é a sua avaliação? O Republicanos deve disputar a majoritária para o governo? Adriano é um bom nome para disputar o governo? Olha, a história de Adriano coloca ele para ser um bom nome para disputar qualquer vaga, de deputado estadual, de deputado federal, de senador, de governador, de vice-governador. Ele tem perfil para isso, ele tem experiência para isso, ele tem maturidade, tem competência para isso. Não é fácil você ser presidente da Assembleia 5 vezes. Não é fácil. Eu acho que na Paraíba não me recordo outro que conseguiu. Então ele tem condições e as condicionantes para tratar do assunto, também colocando o seu nome. Eu já vi, inclusive, o deputado Hugo Mota listando
as possibilidades, listando o nome do deputado Adriano. Eu tive a honra de ter meu nome citado também como uma opção, agradeço, apesar de não estar pleiteando o assunto, mas agradeço o reconhecimento do nosso trabalho, muito pelos resultados da educação. Vi o nome de Nabor, vi o nome de Hugo aparecer também como opção. Então, o Republicanos tem uma vantagem, ele tem muitos nomes. O que eu defendo é que todos sejam ouvidos e que o Republicanos tenha o tamanho que merece na chapa. Qual o tamanho? Eu acho, Vitor, que uma chapa ela não é montada em casa, ela não é montada dentro de um partido só. É uma aliança que tem vários nomes. O governador João Azevedo lidera esse grupo, até porque nós votamos nele para governo. Os Republicanos confiam em João, o PSB, obviamente, confia em João, o PP confia em João e os outros partidos confiam em João. Então ele é o único que tem a confiança de todos para poder liderar esse processo. E ele vai liderar. E dentro dessa chapa tem que ter, naturalmente, o representante do PSB, que pode ser o governador João, caso seja candidato ao Senado, caminha para isso. Pode ter um membro do PP, que pode ser Cícero, pode ser Lucas Ribeiro. Se o governador sair, Lucas assume e acaba tendo ali uma prerrogativa que vai ser colocada na mesa no momento que isso verdadeiramente acontecer. Lucas é o candidato natural? E tem um Republicanos. E aí, Vitor, tem um Republicanos. Então, o que é que eu acho? Para concluir a resposta primeiro, é que, creio eu, que teve uma tese que eu vi que eu achei ela mais coerente. Pois não. O partido que tiver a cabeça de chapa só pode ter uma vaga. O partido que não tiver a cabeça de chapa, ele pode pleitear mais de uma vaga. Não quer dizer que as vagas serão preenchidas por quaisquer pessoas. Não é isso. São pessoas que vão melhorar a vida dos paraibanos através do seu trabalho, que vão ter o que defender daquilo que fizeram pela Paraíba durante uma campanha eleitoral. Porque do outro lado, lembremos, tem um candidato. Do outro lado, lembremos, tem uma chapa. Do outro lado, lembremos, tem um grupo. Então, a gente não está jogando o jogo da política da Paraíba sozinhos. A gente precisa jogar, a gente precisa participar, sabendo que a Paraíba terá opções e dentre essas opções escolherá uma para ser governador, escolherá duas para serem senadores. É porque fica parecendo que a base do governo definiu aí sua chapa e essa definição vai ser uma nomeação automática. Não, você lembrou claro que bem, não. vai ter uma disputa e as eleições na Paraíba são sempre disputadas. Lucas é o candidato natural, caso João deixe o governo para disputar o Senado? Olha, eu acho que candidaturas naturais não são bem o que a gente procura. O que a gente procura aqui são candidaturas que consigam construir uma relação para Paraíba. Porque não é porque a pessoa é vice-governadora que ela vai ser candidata a governadora de todo jeito. Não é isso. É uma construção. Agora, o governador João Azevedo tende muito fortemente a sair do governo para ser senador. E ele mesmo já disse isso. E ele tem o direito de tomar essa decisão. Até por fazer parte ou por liderar o maior governo que a Paraíba já viu. E na educação é um exemplo disso. Então ele tem o direito de ter a opção. Se ele optar por ficar no governo, ótimo, nós teremos o melhor governador da Paraíba por mais 8 meses, por mais 9 meses. Se ele optar por ser candidato ao Senado, ótimo, ele merece e terá o meu voto. Agora, se ele sair do mandato de governador, naturalmente o vice assume. O que tem de natural nisso é só a posse do vice como governador. Se ele será o candidato a governador, depende dessa construção. E Lucas está fazendo a parte dele, está andando a Paraíba, está visitando as pessoas, está participando da agenda em todas as regiões e está se tornando cada vez mais conhecido. Lucas, há 4 anos atrás, era vice-prefeito de uma cidade, hoje ele é vice-governador de um estado. Então, aos poucos, ele vai sendo conhecido, as pessoas vão conhecendo a sua forma de agir e de pensar. Assim como o presidente Adriano é conhecido, assim como Cícero é conhecido, assim como Hugo Mota é conhecido, assim como João Azevedo, todo mundo conhece. Então, isso não é uma coisa que se decide agora. A decisão, mais uma vez, né, lembremos, a eleição é em outubro do ano que vem, a decisão precisa ser tomada de candidatura, porque faz parte, a decisão do governador de sair, precisa já ter uma decisão ali para ser anunciada, quem é o candidato e tudo mais. Então eu acho que a decisão ela se aproxima muito mais de março do ano que vem e ela vai até lá ser construída. E cada protagonista desse processo tem uma missão.
se viabilizar. Eu acho que cada um tem que fazer sua parte. Não dá para ficar parado, sentado numa cadeira, esperando que a Paraíba lhe conheça por uma rede social apenas. Você precisa andar, você precisa agir, você precisa ter o que mostrar. Porque cada um vai ser cobrado, caso seja o candidato, em dizer, amigo, você quer ser governador por quê? O que é que você fez pela Paraíba? Você caiu do céu de paraquedas? Não é assim. Você precisa ter o que mostrar. E cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que trabalhar. E o melhor nome será escolhido pelo grupo. E eu tenho certeza que esse nome terá o consenso de todos. Secretário Wilson Filho, secretário de Educação do Estado, deputado estadual, ex-deputado federal. Foi um prazer recebê-lo aqui em mais um episódio do Poder em Debate. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Um abraço para todos os paraibanos. Você que acompanhou, compartilha o vídeo, manda no seu grupo do WhatsApp, compartilha com seus amigos, posta aí no seu Facebook, o link no Stories do seu Instagram. Compartilha o episódio com Wilson Filho aqui no Poder em Debate. Muito obrigado e até o próximo episódio.